Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do QConcursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Se você está aqui pela primeira vez sem material, não se preocupe. Ele está no link, na descrição do vídeo, em uma pasta no Drive com o meu nome, identificado com o horário e a data da live de hoje. Você também pode baixar esse material no blog Professora Raquel Tinoco, onde você encontra este e todos os outros materiais das lives anteriores, ou ainda, se você tem Instagram, no link da bio, @Prof. Raquel Tinoco, já convido você a me seguir por lá. Hoje não haverá interação ao vivo, porque esta aula é gravada, mas ainda assim você pode tirar as suas dúvidas enviando essas dúvidas para o blog, deixando nos comentários ou até mesmo no Instagram, encaminhando a sua dúvida por lá, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se para acompanhar esta e outras lives gratuitas que o QC tem oferecido para você. Então, como vai funcionar? Blocos de aproximadamente 20 minutos com um pequeno intervalo entre eles. E vamos começar? Estamos conversando sobre Resolução 23.659 de 2021. Coloco a vinheta apenas para marcar o início do bloco. Olá! Continuando a conversar sobre Resolução 23.659 de 2021, hoje falamos sobre a competência para a apreciação das inconformidades. Na aula passada, nós falamos do processamento das inconformidades. Estamos falando do batimento. Batimento que é um procedimento que cruza informações a fim de aferir se há irregularidades e inconformidades no cadastro de eleitores, garantindo que um eleitor tenha apenas uma inscrição. Esse batimento, esse sistema, ele vai colocar em uma malha, ele vai apanhar, reter inscrições baseadas em dados semelhantes ou dados iguais. Então, ele foi programado para esse reconhecimento e ele vai agrupando essas inscrições e vinculando, dependendo da classificação no grupo, qual a autoridade competente para a apreciação. Quando a gente fala em inconformidades, a gente sabe que elas são materializadas pelas duplicidades, sistema entendendo que um mesmo eleitor tem duas inscrições, pluralidades, sistema entendendo que um mesmo eleitor tem mais de duas inscrições, ou incoincidências, quando se relacionam a dados biométricos. Então, duplicidade, pluralidade são identificações nos grupos. Então, eu tenho grupos de duplicidades, grupos de pluralidades. E eu ainda tenho grupos que vão colocar ali inscrições relacionadas às incoincidências. Por quê? Porque o sistema, ele engloba tanto dados biográficos quanto dados biométricos. Isso segue para uma autoridade judiciária, a fim de que ela aprecie e decida pela regularidade ou pelo cancelamento daquela inscrição que é considerada irregular. Tudo bem? Então hoje a gente conversa sobre competência para a apreciação das inconformidades. Vamos. Eu trouxe aqui para você uma tabela com esses grupos, para que você já comece a se familiarizar com essa terminologia. Então, esses são os grupos que são submetidos à decisão administrativa. Nós estamos em âmbito administrativo. Então, grupos, duplicidades tipo 1D, duplicidade simples, duplicidade tipo 2D, duplicidade tipo 3D e duplicidade tipo 1D bio, ou seja, dados biométricos.
pluralidades, tipo 1P, tipo 2P, tipo 3P, tipo 1P bio, 2P bio e 3P bio, dados biométricos, tudo bem? As autoridades competentes para a apreciação e decisão em âmbito administrativo são juiz eleitoral, corregedor regional eleitoral, corregedor geral eleitoral. Exatamente, dependendo do grupo, uma dessas autoridades será competente para a apreciação e a decisão. Vamos, então, conhecer aproximadamente o conceito, de forma resumida, o conceito de cada um desses grupos. Tipo 1D, duplicidade simples, inscrições que não envolvam perda ou suspensão de direitos políticos e que não digam respeito a gêmeo ou homônimo não liberada. O que isso quer dizer? Você já sabe que nós temos algumas terminologias que identificam as inscrições no sistema. Então, uma inscrição não liberada é aquela que está pendente de uma apreciação por autoridade judiciária e que não pode ser usada para o exercício do voto, não liberada. Então, em regra, como nós já vimos, quando o sistema de batimento apanha essas inscrições, a mais recente é considerada não liberada. E é correto, é o bom senso, é só pensar. Eu tenho uma inscrição. Se o sistema entende que uma inscrição mais recente também está ligada a mim, aos meus dados, é essa inscrição que trouxe a irregularidade, que trouxe a inconformidade. Então, as inscrições mais recentes vão ser consideradas não liberadas, salvo gêmeos. Mas gêmeos, onde essa condição está indicada no requerimento de alistamento eleitoral. Eles têm inscrição considerada liberada. Mas, quando houver o envolvimento com gêmeos, um identificado, outro não identificado no sistema, identificado liberado, não identificado não liberado. Então, a inscrição liberada, ela está liberada para o exercício do voto, embora esteja ali aguardando a apreciação da autoridade competente. A não liberada, ela está aguardando essa apreciação e não pode ser usada para o exercício do voto. Então, por isso que você tem aqui, quando não houver envolvimento com perda ou suspensão, gêmeos ou homônimos em situações não liberadas. Por quê? Porque aí você tem um procedimento específico para a resolução dessa situação. Então, vamos, continuo aqui. 1P, e olha, nós estamos diante da classificação relacionada aos dados biográficos. Dados biográficos. Então, tipo 1P, mais de 2 inscrições em uma mesma zona eleitoral. Tipo 2D, 2 inscrições agrupadas que estão envolvidas com o registro de suspensão de direitos políticos. 2P, mais de 2 inscrições entre zonas eleitorais de um mesmo estado ou Distrito Federal, inscrições e registro de suspensão de direitos políticos na mesma circunscrição. Tipo 3D, 2 inscrições envolvidas em perda de direitos políticos, tipo 3D, mais de 2 inscrições e registro de suspensão de direitos políticos em circunscrições distintas, em estados diferentes. Por isso que eu disse a você, dependendo do grupo, a autoridade competente ficará vinculada para a solução. Por exemplo, juiz eleitoral não pode resolver uma situação de alguém que esteja envolvido em perda de direitos políticos. Ele não é competente. Juiz eleitoral não pode solucionar uma situação no cadastro que esteja envolvida em suspensão de direitos políticos em estados diferentes. O juiz eleitoral só tem competência para a apreciação de situações ligadas à sua jurisdição em âmbito judicial ou à sua circunscrição em âmbito administrativo. Ele só pode se manifestar sobre inscrições que estejam dentro da sua competência territorial.
Então, saiu disso, não pode mais ser o juiz eleitoral. Corregedor regional eleitoral, em regra, é competente para aquelas inscrições que estão dentro da sua circunscrição, Estado e Distrito Federal. Se é algum envolvimento que engloba mais de um Estado, ele não pode, é corregedor geral. Então, por isso, esses grupos são importantes, porque são essas classificações que vão indicar qual a autoridade competente para a apreciação. Vamos conferir na resolução? Vamos lá. A gente confere na resolução e depois continua com os nossos esquemas e tabelas. Separei para você, então, duplicidade de pluralidade. Vamos analisar dessa forma as regras e exceções para as duplicidades, as regras e exceções para as pluralidades. Exatamente. Temos regras e temos exceções. Duplicidades e pluralidades. Então, vamos começar com duplicidades. O sistema entendeu haver duas inscrições para um mesmo eleitor. A decisão administrativa das duplicidades e pluralidades de inscrições identificadas pelo batimento biográfico, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quando relacionadas a pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, caberá. Por que agrupadas ou não pelo batimento? Porque você já viu que a resolução traz a possibilidade da apuração de irregularidade por informação trazida por qualquer eleitor, partido político ou Ministério Público. Nós já vimos isso, que eleitor, partido político, Ministério Público são legitimados para ingressarem com requerimento para a apuração de irregularidade no cadastro eleitoral. Alistamento, transferência, revisão. Então, pode ser que esses problemas cheguem a essa autoridade competente. Você viu que lá também as autoridades competentes são juiz eleitoral, corregedor regional eleitoral, corregedor geral. Então, pode ser que isso chegue ao conhecimento dessas autoridades não pelo batimento, mas pelo aquele requerimento de apuração de irregularidade. Por isso, agrupadas ou não pelo batimento, a decisão administrativa das duplicidades e pluralidades de inscrições identificadas pelo batimento biográfico, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quando relacionadas a pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, caberá. Então, vamos analisar primeiro a competência para a apreciação das duplicidades. No tocante às duplicidades, ao juízo da zona eleitoral, a que estiver vinculada a inscrição mais recente, duplicidade tipo 1D. Duplicidade tipo 1D. Duplicidade simples, é a regra, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º a 3º deste artigo. Primeiro, vamos às regras. Conta-gotas, um passo de cada vez. Então, veja, aqui interessa para você saber se essas inscrições estão em um mesmo estado ou não. Interessa para você saber? Não interessa. Interessa para você saber qual é a inscrição mais recente. Exatamente. Esse eleitor, segundo o sistema, porque esse batimento é feito em âmbito nacional pelo TSE, esse eleitor, segundo o batimento, segundo o sistema, tem uma inscrição mais antiga em uma zona eleitoral de São Paulo e tem uma inscrição mais recente em uma zona eleitoral do Rio de Janeiro. Quem será o competente para a apreciação da inconformidade? O juiz eleitoral da zona de inscrição do Rio de Janeiro. Exatamente. É o juízo da zona eleitoral de inscrição mais recente. Juízo da zona eleitoral de inscrição mais recente, quando eu estiver diante de uma duplicidade simples, tipo 1D. Seguindo, vamos lá. Artigo 92. As decisões de situação relativa à pessoa que perdeu seus direitos políticos, ou seja, duplicidade tipo 3D. Então, a duplicidade tipo 3D, ela já tem um plus.
há aqui envolvimento de perda de direitos políticos. Ora, você viu perda de direitos políticos, automaticamente você vinculou a Corregedoria Geral Eleitoral. Perda de direitos políticos, só o Corregedor Geral Eleitoral. As decisões das duplicidades envolvendo inscrição e registro de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, ou seja, tipo 2D, serão da competência da Corregedoria Regional Eleitoral. As decisões das duplicidades envolvendo inscrição e registro de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, registro de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, serão da competência da Corregedoria Regional Eleitoral. De novo, a circunscrição aqui não é importante, porque eu só tenho duas inscrições. Duas inscrições, certo? Então, se eu tenho duas inscrições e elas não estão envolvidas nem com perda nem com suspensão, juiz da zona eleitoral mais recente. Se há envolvimento com perda de direitos políticos, Corregedor Geral Eleitoral. Se há envolvimento com suspensão de direitos políticos, Corregedor Regional Eleitoral. Certo? Duplicidades. Volto para cá. Parágrafo 3º. Na hipótese de duplicidade envolvendo inscrições atribuídas a gêmeos ou homônimos, a pessoas gêmeas ou homônimas comprovadas, na hipótese de duplicidade envolvendo inscrições atribuídas a pessoas gêmeas ou homônimas comprovadas. O que isso quer dizer? Comprovado é porque está ali, constando no requerimento de alistamento eleitoral. Quando foi feito o preenchimento em caráter prévio, aquele eleitor, há uma pergunta: existe? Você tem irmão gêmeo? Ele colocou. Então, ele comprovou que ele tem irmão gêmeo, certo? Mesma coisa em relação ao homônimo. Então, gêmeos ou homônimos comprovados. Existindo inscrição não liberada no grupo, a competência para a decisão será do juízo da zona eleitoral a ela correspondente. Lógico. Olha, é só você pensar. A autoridade precisa regularizar a situação daquele eleitor cuja inscrição é considerada irregular. Ora, se eu tenho em um grupo gêmeos comprovados envolvidos com inscrição não liberada, qual é a inscrição que tem problemas? A não liberada. Se eu tenho homônimos comprovados envolvidos com inscrição não liberada, qual a inscrição que tem que ser regularizada? A não liberada. Então, é competente o juiz da zona da inscrição não liberada. É simples. Isso aqui não é complicado. Basta pensar. Ué, qual é a inscrição que está trazendo problema? Não liberada. Então, quem é competente? O juiz da zona de inscrição não liberada. Essas são as exceções à competência do juiz da zona de inscrição mais recente. Duplicidade tipo 1D, juiz da zona de inscrição mais recente. 2D, suspensão de direitos políticos, corregedor regional. 3D, perda de direitos políticos, corregedor geral. Gêmeos e homônimos, tem inscrição não liberada, gêmeos e homônimos comprovados, envolvendo inscrição não liberada, então eu tenho de um lado gêmeo ou homônimo comprovado, envolvido com outra inscrição não liberada. Duplicidade. Quem resolve? Juiz da zona de inscrição não liberada. Você entendeu? Você viu que não há aqui nenhuma complicação? Seguindo em duplicidades, decisão administrativa, regra, duplicidade tipo 1D, juiz da zona eleitoral de inscrição mais recente, exceções. Gêmeo ou homônimo comprovado, envolvido com inscrição não liberada. Quem resolve? Juiz da zona de inscrição não liberada.
duplicidade envolvendo inscrição e registro de suspensão da base de perda e suspensão tipo 2D, corregedor regional eleitoral. Duplicidade envolvendo perda de direitos políticos tipo 3D, corregedor geral eleitoral, certo? Corregedor geral eleitoral. Então, você já conheceu a competência aqui para a apreciação das inconformidades ligadas às duplicidades. No próximo bloco, a gente conversa sobre pluralidade. Até! Dando continuidade à nossa conversa sobre competência para a apreciação das inconformidades no batimento, agora chegou a vez de analisar as pluralidades. Mais de 2 inscrições é o que o sistema está entendendo, em relação ao mesmo eleitor. Certo? Então, vamos lá? Vamos analisar aqui agora a competência para a apreciação de pluralidades, regra e exceção. Artigo 92. A decisão administrativa das duplicidades e pluralidades de inscrições identificadas pelo batimento biográfico, não esqueça, nesse momento estamos analisando duplicidades e pluralidades. Quando nos referimos a dados biométricos, nós estamos diante de incoincidências. Então, duplicidade, pluralidade de dados biográficos. Agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quando relacionadas a pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, caberá, no tocante às pluralidades, ao juízo da zona eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. O sistema entendeu que aquele eleitor daquela zona eleitoral tem 3 inscrições. E todas essas 3 inscrições são da mesma zona eleitoral. Então, é óbvio que quem tem que apreciar é o juiz da zona eleitoral respectiva. Pluralidade simples, tipo 1P. A Corregedoria Regional Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de um mesmo estado ou Distrito Federal, tipo 2P. A Corregedoria Geral Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de estados diversos, tipo 3P. Então, na pluralidade, é óbvio que a circunscrição é importante. Entendeu? A circunscrição é importante. Então, sistema realizado em âmbito nacional identificou que aquele eleitor tem uma inscrição na capital do Rio de Janeiro, uma inscrição em Duque de Caxias e uma inscrição em Guapimirim. Rio de Janeiro, capital, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Guapimirim, Rio de Janeiro. 3 inscrições em zonas diferentes de um mesmo estado. Pode ser o juiz eleitoral? Claro que não, nós já conversamos sobre isso. O juiz só pode apreciar aquilo que está dentro da sua circunscrição. Então, nesse caso, 3 inscrições em zonas eleitorais diferentes de um mesmo estado, competência corregedor regional. O sistema apanhou 4 inscrições atribuídas ao mesmo eleitor, 2 no estado de Minas Gerais e 2 no estado de São Paulo, ou seja, inscrições
entre estados ou inscrições em estados diferentes, corregedor regional pode apreciar? Não, só corregedor geral. Encontrou 3 inscrições dentro da zona eleitoral de Guapimirim. Opa, mesma zona eleitoral, competência do juiz eleitoral da zona eleitoral de Guapimirim. Você entendeu? Isso não é difícil, isso não é difícil. Vamos lá, essas são as regras, porque eu tenho exceções. Aqui estão as exceções. As exceções vão envolver perda e suspensão de direitos políticos, como aconteceu com as duplicidades. Então, veja, as decisões de situação relativa a pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições requeridas em circunscrições distintas, com um ou mais registros de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos 3P, serão da competência da Corregedoria Geral Eleitoral. De novo, as decisões de situação relativa a pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições requeridas em circunscrições distintas, com um ou mais registro de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, Corregedoria Geral Eleitoral. Então, aqui você tem que entender que são inscrições em circunscrições diferentes e há envolvimento de suspensão e perda de direitos políticos. Tipo 3P. Tipo 2P. As decisões das pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições requeridas na mesma circunscrição com um ou mais registros da suspensão da referida base. Que base? Perda e suspensão de direitos políticos, tipo 2P, competência, Corregedoria Regional Eleitoral. Professor, o que é esse registro da base de perda e suspensão de direitos políticos? A Justiça Eleitoral, ela tem 2 bancos de dados à sua disposição. Ela tem o banco de dados relacionado ao cadastro de eleitores e ela tem um banco de dados da base de perda e suspensão de direitos políticos. Eu já conversei eu já conversei com você sobre este assunto em aulas anteriores. Por que eu tenho 2 bancos de dados? Porque há pessoas que têm a decretação de perda ou suspensão de direitos políticos que nunca se alistaram eleitoras. Então, não são eleitores. Então, se eles não são eleitores, eles não estarão no banco de dados do cadastro de eleitores, certo? Mas a Justiça Eleitoral precisa ser avisada de que há uma decisão que decreta perda ou suspensão de direitos políticos, até para que ela fiscalize a impossibilidade de alistamento ou do exercício de voto, se for o caso. Então, por isso que você tem envolvida com inscrição, você pode perceber que eles falam assim, inscrições envolvidas com registro. Inscrições envolvidas com registro. Inscrições, eu estou no cadastro de eleitores. Registro é porque é a base de perda ou suspensão. Então, inscrições envolvidas, inscrições em circunscrições distintas, envolvidas com registro na base de perda e suspensão de direitos políticos, Corregedoria Geral Eleitoral. Inscrições em uma mesma circunscrição envolvidas com registro na base de perda e suspensão de direitos políticos, Corregedor Regional Eleitoral. Certo? Entendeu? Tranquilo? Então, aqui a importância mesmo é a circunscrição. Circunscrição distinta, mesma circunscrição. Vamos para a tabela? Pluralidades, hipótese, inscrições em uma mesma zona eleitoral, tipo 1P, juízo da respectiva zona eleitoral. Inscrições entre zonas eleitorais de um mesmo estado ou distrito federal, tipo 2P. Agrupamento de uma ou mais inscrições requeridas na mesma circunscrição, com um ou mais registros de suspensão da referida base, tipo 2P, Corregedor Regional.
inscrições efetuadas em zonas eleitorais de estados diversos, tipo 3P, ou inscrições decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições requeridas em circunscrições distintas com um ou mais registros de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, tipo 3P, corregedor geral. Certo? Então, aqui acabamos de conhecer a competência, regra e exceção para a apreciação das inconformidades. E agora? E a apreciação das inconformidades biométricas? Veja, não há muita diferença. Não há muita diferença em relação à competência. O que você tem de diferente aqui é que nós estamos analisando, nesse caso, dados biométricos. Então, vamos lá. A decisão administrativa das inconformidades biométricas caberá, no tocante às duplicidades, ao juízo da zona eleitoral a que estiver vinculada a inscrição mais recente, tipo 1D bio. No tocante às pluralidades, ao juízo da zona eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral, tipo 1P bio. A Corregedoria Regional Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de um mesmo estado ou DF, tipo 2P bio. A Corregedoria Geral Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de estados diversos, tipo 3P bio. Viu como é muito mais tranquila a competência dos dados biométricos? Porque aqui eu estou falando de incoincidências. Então, você já percebeu que eu não trouxe para cá todas aquelas exceções ligadas à base de perda e suspensão dos direitos políticos. Aqui eu tenho duplicidade, tipo 1D, e eu tenho circunscrição em relação à pluralidade. Mesma zona, juiz da zona. Zonas diferentes de um mesmo estado, corregedor regional. Zonas diferentes de estados diferentes, corregedor geral. Estamos falando de competência para decisão em âmbito administrativo. Âmbito administrativo. Contra essas decisões, a resolução traz a possibilidade de recursos. Exatamente. Contra essas decisões administrativas, cabe recurso. Artigo 94. Contra as decisões administrativas de que tratam os artigos 92 e 93 desta resolução, será cabível recurso no prazo de 3 dias. Recurso no prazo de 3 dias, que é a regra no direito eleitoral. Sendo competente para sua apreciação, a Corregedoria Regional Eleitoral, quando a decisão recorrida houver sido proferida por juiz eleitoral da sua circunscrição. Lógico, entenda, não vou recorrer ao TRE nesse caso, porque estamos tratando de inscrições em âmbito meramente administrativo. Não esqueça, quando a gente fala de alistamento ou operações do cadastro, nós estamos falando de matéria administrativa submetida à autoridade judiciária. Então, recurso ao TRE, recurso ao TSE. Aqui, o recurso segue para a próxima autoridade administrativa em hierarquia. Então, a autoridade administrativa hierarquicamente superior. Então, contra a decisão do juiz eleitoral, recurso ao corregedor regional. Contra a decisão do corregedor regional, recurso ao corregedor geral. Então, vamos. Contra a decisão do juiz eleitoral, Corregedoria Regional Eleitoral, se tratando ou tratando-se da mesma circunscrição. A Corregedoria Geral Eleitoral, quando a decisão recorrida houver sido proferida pela Corregedoria Regional. Certo? Então, vamos lá, conferindo. Juiz eleitoral da mesma circunscrição, recurso ao Corregedor Regional Eleitoral. Decisão do Corregedor Regional Eleitoral, recurso ao Corregedor Geral Eleitoral. Mas pode ser que haja conflitos. Exatamente.
Pode ser que haja conflitos aqui, mais de um juiz se dizendo competente para apreciação, mais de uma corregedoria regional se dizendo competente para apreciação, mais de um juiz se dizendo incompetente para apreciação, mais de um corregedor regional se dizendo incompetente para apreciação. Estamos diante de conflitos de atribuições, certo? Porque estamos em âmbito administrativo. Então, veja, quem soluciona os conflitos? A autoridade que está imediatamente acima dos conflitantes. A resolução traz para você de quem é a competência para a solução dos conflitos em âmbito administrativo. Seguindo, conflitos, artigo 95. Havendo decisões conflitantes em processo de regularização de situação de eleitor ou eleitora, envolvendo inscrições atribuídas a uma mesma pessoa, proferidas por autoridades judiciárias distintas, a decisão caberá à Corregedoria Regional Eleitoral quando se tratar de decisões proferidas por juízos de zonas eleitorais de um mesmo estado ou do Distrito Federal. A Corregedoria Geral Eleitoral, quando se tratar de decisões proferidas por juízos eleitorais de estados diversos ou por corregedorias regionais. Então, toma cuidado. Juízes eleitorais de zonas eleitorais diversas dentro de um mesmo estado, corregedoria regional. Juízes eleitorais de zonas eleitorais diferentes, em estados diferentes ou corregedorias regionais em conflito, corregedoria geral. Vamos para o nosso esquema? Então, o conflito será decidido pela corregedoria regional. Quando forem conflitantes, juízes eleitorais de zonas eleitorais diferentes dentro de um mesmo estado ou Distrito Federal. Será de competência da Corregedoria Geral Eleitoral quando estivermos diante de um conflito entre juízes eleitorais de zonas eleitorais diferentes em estados diferentes. E também será da competência do Corregedor Geral Eleitoral quando o conflito se der entre corregedorias, quando o conflito se der entre corregedorias, certo? Competência da Corregedoria Regional, competência da Corregedoria Geral. Na instrução do procedimento administrativo, a autoridade judiciária poderá requisitar informações complementares ao juízo da zona eleitoral de cada uma das inscrições em tratamento. São as diligências necessárias para que ele chegue a uma decisão convicta. O juízo eleitoral ao qual for dirigida a requisição deverá prestar informações no prazo máximo de 10 dias a contar do recebimento da requisição. Então, veja, o juiz recebeu a requisição de informações, ele deve prestar essas informações no prazo de 10 dias a contar do recebimento. A requisição deve ser respondida em 10 dias, ainda que o eleitor não tenha sido encontrado. Ainda que a informação não seja positiva. No caso de recusa ou de demora no atendimento, o juízo da zona eleitoral competente deverá informar o fato à Corregedoria Regional Eleitoral nos casos em que envolvam zonas eleitorais de uma mesma unidade da federação ou à Corregedoria Geral Eleitoral nos casos em que envolvam zonas eleitorais de unidades da federação distintas. O juízo eleitoral só poderá efetivar a regularização, o cancelamento ou a suspensão de inscrição que pertença à sua zona eleitoral. É o que eu estou dizendo desde o início. O juízo eleitoral só poderá efetivar a regularização, o cancelamento ou a suspensão de inscrição que pertença à sua zona eleitoral. Os juízos de zonas eleitorais diversas reportarão à autoridade judiciária competente a ocorrência de fato ensejador do cancelamento de inscrição liberada ou regular
ou a necessidade de regularização de inscrição não liberada, cancelada ou suspensa, sempre que a situação chegar ao seu conhecimento. Ora, se o juiz eleitoral só pode regularizar ou cancelar situação, só pode regularizar, cancelar ou suspender situação que pertença à sua zona eleitoral, tomou conhecimento de qualquer uma dessas situações que dizem respeito a outra zona eleitoral, ele não pode regularizar, ele não pode cancelar, ele não pode suspender. Então, ele deverá dar conhecimento. Veja, juízos de zonas eleitorais diversas reportarão à autoridade competente, para que essa autoridade competente regularize, cancele ou suspenda, sempre que se tomar conhecimento. Não pode. Se não é da sua competência, ele vai reportar. Se o juízo eleitoral competente para apreciação da inconformidade decidir pelo cancelamento de inscrição vinculada à zona eleitoral diversa, deverá comunicar ao respectivo juízo eleitoral para que efetive a medida ou suscite o conflito perante a corregedoria. Tá vendo? A resolução está falando. Você precisa reportar, mas se ele chegou à conclusão de que ele pode se manifestar, ele precisa comunicar ao juízo da inscrição, para que esse juízo da inscrição efetive a medida, já que isso pertence ao cadastro que está sob a sua administração, ou suscite conflito perante a corregedoria. Nas duplicidades e pluralidades de sua competência, a Corregedoria Geral Eleitoral ou a Corregedoria Regional Eleitoral poderão se pronunciar quanto a qualquer inscrição agrupada, diferente do juiz. Mas veja, nas duplicidades e pluralidades da sua competência. Então, se é competência da Corregedoria Geral Eleitoral, ela pode se pronunciar sobre qualquer inscrição agrupada. Corregedoria Regional também. Juiz eleitoral, peraí, não, só dentro da sua zona eleitoral. Recebeu comunicação que diz respeito à inscrição de outra zona eleitoral, ele precisa reportar à autoridade competente, certo? Decidiu resolver, tem que comunicar para que aquele juízo eleitoral da zona de inscrição efetive a medida ou suscite conflito perante a corregedoria. Para o corregedor regional e para o corregedor geral, não existe nenhuma restrição quando se tratar de inscrições submetidas à sua competência. Então, estamos conversando sobre a competência para regularização de situações envolvidas e agrupadas, envolvidas, por exemplo, em duplicidade, pluralidade, incoincidências e agrupadas ou não pelo batimento. No próximo bloco, a gente continua. Continuando a conversar sobre competência para a apreciação das inconformidades no sistema de batimento, chegamos aqui para falar da competência para a regularização de inscrição quando ela estiver dentro da atribuição do próprio Ministério Público a fim de apurar hipótese de ilícito penal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, mas antes vamos recapitular. Nós estamos conversando sobre inscrições que são apanhadas pelo sistema de batimento e agrupadas. Agrupadas em situações de duplicidade e em situações de
pluralidade, além de situações de incoincidências. Duplicidade, pluralidade, dados biográficos, incoincidências, dados biométricos. Nós temos 3 autoridades competentes: juiz eleitoral, corregedor regional eleitoral, corregedor geral eleitoral, para a apreciação inicial dessas inscrições agrupadas ou não pelo batimento. Então, quando a gente fala em duplicidade, uma duplicidade simples, por exemplo, duplicidade tipo 1D, competência do juiz eleitoral da zona de inscrição mais recente. Se essa duplicidade estiver envolvida em suspensão de direitos políticos, corregedor regional eleitoral. Perda de direitos políticos, corregedor geral eleitoral. Se eu tiver inscrições atribuídas a gêmeos e homônimos comprovados, envolvidas com inscrições não liberadas, competência do juízo da inscrição não liberada. Chegamos nas pluralidades. Nas pluralidades, eu preciso tomar cuidado com a circunscrição. Então, se eu estiver diante de inscrições dentro de uma mesma zona eleitoral, competência do juízo daquela zona eleitoral. Aqui não é o mais recente, é o juiz da zona eleitoral, certo? Tenho 3 inscrições na mesma zona eleitoral, juiz daquela zona eleitoral. Se eu tiver inscrições em zonas eleitorais diferentes de um mesmo estado ou do Distrito Federal, corregedor regional eleitoral, certo? Se eu tiver inscrições diferentes em estados diferentes, corregedor geral eleitoral. Exceções: inscrições envolvidas com registro na base de perda e suspensão dos direitos políticos dentro de uma mesma circunscrição, corregedor regional. Inscrições envolvidas com registro na base de perda e suspensão de direitos políticos em circunscrições distintas, corregedor geral. Quando a gente chega nos dados biométricos, tudo fica muito mais simples. Duplicidade simples, juiz da zona de inscrição mais recente. Pluralidade simples, ou seja, inscrições dentro de uma mesma zona, juiz eleitoral daquela zona. Zonas diferentes do mesmo estado, corregedor regional. Zonas diferentes de estados diferentes, corregedor geral. Contra as decisões administrativas cabe recurso. Então, contra a decisão de um juiz eleitoral, recurso ao corregedor regional. Contra a decisão de um corregedor regional, recurso ao corregedor geral. Pode ser que haja conflito positivo ou negativo. Eles se dizem incompetentes, eles se dizem competentes. Então, se o conflito ocorrer entre juízes eleitorais de uma mesma circunscrição, corregedor regional. Juízes eleitorais de circunscrições distintas ou entre corregedorias, corregedor geral eleitoral. Todas as vezes que houver necessidade, requisições podem ser expedidas e aquele que as recebeu tem o prazo de até 10 dias para prestar as informações, ainda que ela seja uma informação negativa. Juiz eleitoral só pode decidir questões relacionadas à sua circunscrição. Se ele tomar conhecimento de irregularidades que dizem respeito a zonas eleitorais diversas, deve comunicar para a autoridade competente, certo? Se ele decidir resolver, deve comunicar para o juiz da zona de inscrição, a fim de que ele efetive a medida ou que ele suscite conflito à autoridade competente. Tudo bem? Agora, se é a competência da corregedoria regional ou da corregedoria geral, elas podem se pronunciar sobre qualquer inscrição envolvida em duplicidade, pluralidade ou incoincidências. Tudo bem? Agora, a gente vai ver aqui quem será o competente para apreciar inscrição que está submetida à apuração de ilícito penal. Por quê? Porque eu tenho dito a você que, mesmo que haja regularização em âmbito administrativo, afastado o erro de ofício,
Não foi erro da Justiça Eleitoral, não foi erro, por exemplo, daquele que deveria comunicar à Justiça Eleitoral a irregularidade ou algum procedimento. Então, estamos diante de uma possível, indício de fraude. Nós já vimos isso. Pode ser que aqui haja indícios de fraude. Então, esse indício de fraude tem que ser apurado. Então, eu saio do âmbito administrativo, encaminho os autos ao Ministério Público Eleitoral para que ele realize essa apuração. Então, quando eu estiver diante de uma inscrição encaminhada para a apuração de ilícito penal, a competência será sempre do juiz eleitoral da zona de inscrição mais recente. Veja, a competência para apuração do ilícito penal que decorra das duplicidades, pluralidades, incoincidências e inconsistências é do juízo eleitoral da zona que estiver vinculada à inscrição mais recente. A competência para apuração do ilícito penal que decorra de duplicidade, pluralidade, incoincidência e inconsistência é do juízo eleitoral da zona que estiver vinculada à inscrição mais recente. Cabe a esse juiz encaminhar ao Ministério Público, ou seja, na realidade, cabe à autoridade competente em âmbito administrativo. Então, juiz eleitoral da zona de inscrição mais recente, juiz eleitoral da respectiva zona, corregedor regional eleitoral, corregedor geral eleitoral. Então, essa autoridade administrativa, concluídos os procedimentos administrativos, afastado o erro de ofício, vai encaminhar ao Ministério Público Eleitoral para que ele analise se há indício de ilícito penal. Ele entendeu que a competência é do juiz da zona de inscrição mais recente, sempre do juiz da zona de inscrição mais recente. Vamos seguindo aqui. A decisão administrativa tomada pela autoridade judiciária será processada conforme o caso pela própria zona eleitoral, pelas corregedorias regionais e pela corregedoria geral. Viu só? Então, essas são as autoridades administrativas e suas respectivas unidades de atuação. A autoridade judiciária competente deverá se pronunciar quanto às situações de inconformidade em até 40 dias contados, quando agrupadas da data da realização do respectivo batimento, ou quando não agrupadas do recebimento da comunicação de inconformidade. Proferida e registrada a decisão, caberá à autoridade competente verificar a regularidade dos lançamentos efetuados no cadastro eleitoral. Será automaticamente cancelada pelo sistema a inscrição envolvida em inconformidade com situação não liberada que não for objeto de decisão da autoridade judiciária no prazo especificado no caput deste artigo. Ou seja, a autoridade judiciária, quem é ela mesmo? Juiz eleitoral, corregedor regional, corregedor geral. Essa autoridade judiciária tem o prazo de 40 dias para a apreciação. Prazo de 40 dias a contar do batimento ou da comunicação da inconformidade. Lembra que essas inscrições podem estar agrupadas ou não pelo batimento. Agrupada do batimento, não agrupada da comunicação. Certo? 40 dias. 40 dias se passaram e aquelas inscrições que estavam agrupadas como não liberadas não foram apreciadas. Veja aqui. Ó. Será automaticamente cancelada pelo sistema a inscrição envolvida em inconformidade com situação não liberada que não for objeto de decisão no prazo de 40 dias. Então, 40 dias se passaram sem que essas inscrições agrupadas como não liberadas fossem apreciadas. Nesse caso, elas serão automaticamente canceladas. Automaticamente canceladas. E essas inscrições canceladas permanecerão no cadastro eleitoral por prazo
indeterminado, independentemente da causa de cancelamento, certo? Independentemente da causa de cancelamento. Então, aqui está. A Resolução 21.538 de 2003 trazia um prazo para que essas inscrições fossem excluídas do cadastro. Nós não temos mais este prazo. Hoje, elas permanecem no cadastro por prazo indeterminado. Tudo bem? Então, decorridos os 40 dias, inscrições não liberadas que não foram apreciadas serão automaticamente canceladas. Tudo bem? Canceladas, permanecem no sistema por prazo indeterminado. Não temos um prazo para que elas sejam excluídas. Não interessa a causa de cancelamento. Então, estamos concluindo aqui, nesse momento, o trâmite relacionado ao âmbito administrativo. As autoridades administrativas acabam de chegar ao momento da decisão, 40 dias, para regularizar ou para cancelar. Seja ela juiz eleitoral, corregedor regional ou corregedor geral. Encerrada a sua atividade em âmbito administrativo, afastado o erro de ofício, chegou a hora de apurar se ali houve ilícito penal. E eu inverti a ordem, porque é exatamente assim que acontece. Só que, na resolução, a apuração de ilícito penal está antes do encerramento do âmbito administrativo, e não é assim que funciona. Primeiro, eu realizo toda a averiguação em âmbito administrativo, toda a apreciação em âmbito administrativo. Eu afasto o erro de ofício e aí sim, se for o caso, eu realizo a apuração de ilícito penal. Então, vamos conhecer as regras sobre essa apuração de ilícito penal? Vamos lá. Havendo coincidência, ou seja, em caso de duplicidade ou pluralidade, afastada a falha dos serviços eleitorais, eu comunico ao MPE. Então, veja, se foi detectada coincidência, se foi detectada a existência de duplicidade ou pluralidade, e se isso decorre de erro de ofício, correção de ofício. Determina-se a correção. Afastado o erro de ofício, comunicação ao Ministério Público Eleitoral para que ele avalie se há indícios de ilícito penal. Então, vamos agora a esse trâmite junto ao Ministério Público Eleitoral. Constatada a coincidência, decisão na esfera administrativa, afasta o erro de ofício, comunicação ao Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral se manifesta, ele entende, sim, é hipótese de ilícito penal, remessa à Polícia Federal, que é a polícia das eleições. Estamos diante de matéria eleitoral. Polícia Federal é a regra. Instauração de inquérito policial, conclusão do inquérito policial ou solicitação por mais prazo. Autos ao juiz eleitoral da zona de inscrição mais recente para que ele decida pela conclusão ou se ele concede mais prazo. Autos ao Ministério Público Eleitoral. Vamos conferir? Vamos conferir. Confirmada a existência de 2 ou mais inscrições em cada grupo relativas a uma mesma pessoa e afastada a hipótese de evidente falha dos serviços eleitorais, o Ministério Público Eleitoral será comunicado para avaliar a existência de indícios de ilícito penal eleitoral e, se for o caso, requisitar à Polícia Federal a instauração de inquérito policial. O disposto no caput deste artigo não prejudica a requisição da instauração do inquérito por iniciativa da própria autoridade judiciária, diretamente. Juiz, certo? Corregedor, regional ou eleitoral. Outra coisa, a Polícia do Estado tem atuação supletiva onde não houver órgão da Polícia Federal. Atenção!
onde não houver órgão da Polícia Federal. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva, certo? Concluído o inquérito ou requerida a dilação do prazo, então, Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal preside o inquérito, faz a apuração e, ao final, concluído o inquérito, ele entende que ele precisa de mais prazo para essa apuração, ou ele já tem tudo para produzir um relatório. Então, você tem aqui, concluído o inquérito ou requerida a dilação. Então, esse delegado que preside a apuração entende, tudo certo, posso fazer o meu relatório e encaminhar ao Ministério Público. Não, eu não consegui, mas com mais prazo eu consigo. Então, ele pede a dilação de prazo para a conclusão. Então, concluído ou requerida a dilação de prazo, a autoridade policial, então estamos diante da autoridade policial que está presidindo o inquérito, encaminhará os autos ao juízo eleitoral ao qual couber a decisão na esfera penal. Quem é mesmo, hein? Juiz eleitoral da zona de inscrição mais recente. Cuidado, a banca fica trocando essa autoridade policial por autoridade judicial. Quem preside inquérito não é juiz, é delegado de polícia, certo? Então, ele encaminha ao juiz eleitoral competente, que os remeterá ao Ministério Público Eleitoral para, conforme o caso, manifestar-se sobre o pedido de dilação de prazo, oferecer denúncia, caso haja conclusão do inquérito, ou requerer o arquivamento. Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, então veja, houve o requerimento de arquivamento pelo MP. Juiz concordou, inquérito arquivado. Ou houve denúncia do Ministério Público, ação penal. Então, seja uma ou outra hipótese, o juízo eleitoral comunicará a decisão à autoridade judiciária competente para a adoção de medidas cabíveis na esfera administrativa. Por quê? Porque se houver decisão penal transitada em julgado, nós já sabemos os efeitos dessa decisão. E isso precisa constar no cadastro de eleitores. Então, por isso eu vou comunicar à autoridade competente em âmbito administrativo, para que ela faça as devidas anotações. Viu que interessante? Então, delegado de polícia conclui o inquérito ou pede dilação de prazo, encaminha ao juízo competente, que encaminha ao MP para manifestação. MP se manifesta pelo arquivamento, MP oferece denúncia, ou o MP concorda com a dilação do prazo, autos voltam para o juiz para que ele possa, então, dar andamento. Então, ele concorda com o inquérito, ele recebe a denúncia ou ele dá mais prazo. Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, a autoridade em âmbito administrativo precisa receber a comunicação, porque cabe a ela inserir as informações no cadastro de eleitores. Seguindo, vamos lá. A competência para apuração do ilícito penal que decorra das duplicidades, pluralidades, incoincidências e inconsistências é do juízo eleitoral da zona a que estiver vinculada a inscrição mais recente. Só trouxe aqui para que você não esqueça quem é o juízo competente para essa decisão. Terminamos, então, de analisar a competência para a apreciação de inconformidades. Estamos conversando sobre Resolução 23.659 de 2021. Até nosso próximo encontro. Despedindo-me
de você que está aqui acompanhando a aula, embora não tenha havido interação, eu não podia deixar de agradecer a sua presença, agradecer a oportunidade e convidar você para o nosso próximo encontro. Fique ligado, fique ligada nas agendas das aulas. Você consegue acompanhar isso no próprio YouTube, notificando, ou seja, colocando ali o sininho para que você seja notificado das lives que o QC tem oferecido ou acompanhando a publicação das agendas nas redes sociais. Então, ó, tchauzinho, bom final de semana, bom estudo, até nosso próximo encontro.